Seja bem-vindo a mais uma live aqui no canal, no meu canal, né? Eu não gosto de falar na terceira pessoa, né? O Pelé que fala na terceira pessoa no canal do Pelé, no canal do Thiago, não, no meu canal. Bom, hoje a gente vai falar 10 coisas que você tem que analisar numa empresa, tá? Eu vou dar aqui um exemplo prático. A ação do dia é a Hering, né? HGTX3, né? É uma ação que valorizou bastante hoje, né? Hoje foi um dia aí que ela passou por uma valorização. Tem aí rumores de fusão com a Arezzo e a gente vai analisar aqui alguns indicadores da Hering, tá bom? Na verdade, não só da Hering, é como analisar uma empresa, a gente vai mostrar 10 coisas aqui, mas ó, já se inscreve no canal, quem não se inscrever não consegue ver até o final do vídeo, porque dá problema no meio, então tem que se inscrever antes, tá bom? Bom, vamos lá. Eu entrei aqui no Status Invest, ferramenta qual nós somos sócios aqui na Suno, bastante completa, para fazer várias análises, e digitei lá HGTX3, né? E uma das primeiras coisas que eu olho é isso aqui, o dividend yield. Né? O dividend yield, ele nada mais é do que a relação entre os dividendos pagos nos últimos 12 meses e a cotação da ação. Então, ela pagou 2%, ela vale mais ou menos R$22, deve ter pagado por volta de 45 centavos, exatamente, 44 centavos nos últimos 12 meses, que dá 2% sobre esses 21% aqui. Eu olho o dividendo, mas eu não olho ele sozinho, né? Eu acho que é um erro que as pessoas cometem, é chegar aqui e comprar, tá pagando 2, tá pagando pouco, não compro. Né? Esse é um erro muito grande que as pessoas fazem, tanto para o mal quanto para o bem. Né? O cara vê o dividendo alto, vai lá e compra e descobre depois que aquele dividendo não é sustentável. Ou ele compra uma empresa que paga pouco dividendo, mas a empresa cresce bastante. Né? Eu sempre falei de Apple, de Google, que bateu máxima histórica hoje, são empresas que não pagam dividendos. Isso significa que são empresas ruins? Não, só significa que são empresas que não pagam dividendos. Eu gosto de olhar dividendos, mas eu gosto de olhar dentro de um contexto. Então, essa é a primeira métrica que eu olho. O ideal é que ela esteja acima da média. Hoje a média das ações está ali 3, 4%, mas se não tiver, se tiver abaixo, não é necessariamente um problema, mas eu quero entender o que a empresa está fazendo com a geração de caixa dela. Bom, uma coisa que eu confesso que eu até dou uma olhada, mas mais por curiosidade do que qualquer outra coisa, eu gosto de dar uma olhadinha no gráfico de 5 anos, eu não tomo decisão baseada em gráfico, mas eu, sei lá, eu me sinto desconfortável de comprar uma ação na máxima. Uma coisa minha, talvez até uma coisa que não seja 100% correta, do ponto de vista financista de value investing tradicional, mas eu me sinto mal de pagar uma ação na máxima. Raramente eu compro uma ação na máxima, eu gosto de comprar empresas boas, mas que tem uma quedinha recente e tal. Então, eu dou uma olhadinha no gráfico de 5 anos, mas, repito, é mais uma questão minha, eu não gosto de estar comprando na máxima, tá? E você gosta de comprar na máxima? Eu não me sinto confortável, então eu prefiro comprar empresas boas que estão numa quedinha aqui ou que estão longe da máxima. A Hering, por exemplo, está aqui. Ainda, apesar dessa alta recente, ela está abaixo dessa máxima aqui pré-pandemia, né? Terceira coisa que eu olho, a liquidez aqui, né? 64 milhões de reais por dia, a média dos últimos 30 dias. Eu olho a liquidez porque se você quiser comprar ou vender, é importante que tenha, que você não impacte o mercado, né? O problema de ações extremamente ilíquidas é que quando você compra ou vende, você impacta muito o mercado. Eu acho que a maior parte das pessoas físicas, e eu me incluo aqui, não vão movimentar mercado para cima ou para baixo na maior parte das grandes empresas. Agora, para um fundo imobiliário, para uma ação nanocap e tal, isso aqui pode impactar. Então eu dou uma olhadinha na liquidez, né? Eu acho que a maior parte das empresas não é um problema para a maior parte dos investidores, pessoas físicas, mas é bom você estar com o olho ali na liquidez. Esse foi o terceiro item. Agora começa a chuva de indicadores que eu gosto de analisar. Esse aqui é o meu indicador favorito, a relação preço-lucro. Preço é o quanto você paga, lucro é quanto a empresa lucra, e nos últimos 12 meses, a relação preço-lucro da Hering está na casa de 10 vezes. Né? Isso significa que para cada unidade de lucro, você está pagando 10 vezes em cima dela. Vamos lá.
tem que tomar alguns cuidados aqui. Você tem que entender a origem desse lucro, né? Esse lucro é recorrente, né? Se não for recorrente, provavelmente você vai ter que fazer ajustes nesse índice. Ferramentas como o Status Invest, elas são, vamos dizer assim, puristas, né? Elas pegam o lucro dos últimos 12 meses e utilizam nesse cálculo. Eles não vão fazer uma análise se esse lucro é não recorrente, se esse lucro veio de uma empresa, de uma venda de um ativo estratégico, se a empresa está no auge do ciclo e por isso ela está lucrando muito. O Status Invest mostra números, tá? E você tem que fazer a sua análise, né? Então, isso aqui, indicadores, eles mostram tudo, mostram uma parte, mas não mostram, às vezes, o essencial. É um indicador que eu já fiz, inclusive, lives ali com o Abud, né? Com o Léo Abud da Sete Investimentos, e a gente viu que as empresas que têm relação preço-lucro baixo, historicamente, performaram melhor. Você está pagando menos pela mesma unidade de lucro, simples assim. Então, você está comprando mais barato que as outras empresas, tá? Esse é um indicador que eu olho, mas reparem, pessoal, nada desses 10 itens, eles são determinantes, tá? Eu quero entender a história por trás de cada um desses indicadores e depois eu posso tomar uma decisão. Mas a relação preço-lucro de 10, aparentemente, é bom. Depois lá embaixo a gente vai ver o histórico de lucros e vamos tentar descobrir se teve algum lucro não recorrente. Aqui alguns outros indicadores que as pessoas olham menos, preço sobre valor patrimonial. Acho que esse indicador está se tornando cada vez mais irrelevante, sobretudo para as empresas que têm muito capital intangível. Tem gente que olha o EV/EBITDA, que é um indicador importante também. Vou botar esse aqui como o quinto indicador, EV/EBITDA. Inclusive no mercado financeiro o pessoal olha mais EV/EBITDA do que preço-lucro. Eu prefiro preço-lucro, nunca entendi o porquê. Bom, endividamento, indo para o próximo aqui, 6, né? A sexta coisa aqui, sexto fator que eu analiso. Eu vou botar 2 aqui no sexto, né? Não vou botar um de cada vez, vou botar os 2 de uma vez, né? Endividamento é a sexta coisa aqui que eu analiso, né? Dívida líquida sobre PL, dívida líquida sobre EBITDA. O que significa isso? Quanto que a empresa tem de dívida líquida, que é a dívida menos o caixa, sobre o patrimônio líquido. O que a gente pode ver aqui é que é um indicador negativo, né? Isso significa que a empresa tem dívida negativa. A empresa que tem dívida negativa, o que significa? Significa que a empresa tem mais caixa do que dívida, né? E obviamente que isso também tem impacto aqui na dívida líquida e EBITDA. Ou seja, a Hering está muito saudável aqui, né? Ela tem mais caixa do que dívida, talvez deve-se até se endividar um pouco se tivesse linhas de crédito interessantes. Bom, depois eu gosto de olhar muito esses indicadores aqui de rentabilidade, né? Dívida e rentabilidade. Estou anotando porque no final eu vou fazer uma recapitulação com vocês, né? Bom, indicadores de eficiência e depois os de rentabilidade, né? Vou botar primeiro os de eficiência. Eficiência são margens, né? Eu olho todas essas margens aí, pessoal. Margem bruta, margem EBITDA, margem líquida, margem operacional, que é a margem EBIT. Eu olho cada uma delas. O que significa cada uma delas? Vamos lá. Margem bruta é o quanto sobra depois dos custos, né? Então a Hering vende a camisa dela lá. Opa, hoje eu tô com a camisa do Kiso 11 aqui, fundo imobiliário que tem aí a marca da Suno. Bom, tem margem bruta de 39%. Ela vende a camiseta Hering básica lá por, sei lá, R$50. Para ter uma margem de 40%, significa que ela tem um lucro bruto de 40%. Então, ela comprou por 30 e vendeu por 50 e ficou com essa margem de quase 40% lá, né? Então, é mais ou menos isso. Se sobrou 20, se ela comprou por 30 e te vendeu por 50, sobrou 20. E esses 20 representam 40% dos 50. Margem operacional, e depois eu já vou para o EBITDA, é a margem que sobra depois de pagar tanto os custos, custo de produção, custo de compra de materiais, como também as despesas operacionais, despesas de vendas, né? A Hering faz patrocínio, paga revista de moda, etc. E tem também as despesas administrativas, né? As despesas administrativas com CEO, RH, etc. Isso tudo aí tem que sair de algum lugar, sai da receita e sobra
a margem operacional, chamada também de margem EBIT, né? EBIT em inglês chama Earnings Before Interest and Taxes. Tem gente que olha a margem EBITDA, que seria voltar a depreciação e amortização, né? Amortização de ágio, amortização de outras coisas, e depreciação, a depreciação principalmente dos equipamentos, das máquinas, etc. Então, sei lá, se a Hering tem lojas próprias, uma loja dura na média, sei lá, 5 anos antes de ter uma reforma, você pega o custo que foi investido lá e vai depreciando aqueles equipamentos lá, um quinto por ano, mas como não é uma despesa caixa, em teoria você pode olhar a margem antes dessa saída de caixa, né? Eu prefiro olhar a margem operacional do que a margem EBIT. E aqui a gente vê um caso raro, né, de uma empresa que tem uma margem líquida acima da margem EBITDA. Isso aqui não é comum, né? É algo que deve ter tido algum resultado não recorrente. Então eu já iria, aqui já é não vou dizer um red flag, mas é uma bandeira aqui para você entender o que teve, porque não é comum uma empresa ter margem líquida maior do que a margem EBITDA, margem EBIT, né? Significa que ela está tendo lucro de algum outro evento, talvez algum lucro financeiro e tal. Às vezes não dá para ver numa plataforma como essa, você tem que ir lá no site de RI e fazer a sua diligência, tá? Agora eu olho as margens desculpa, depois o outro indicador, o oitavo indicador aqui que eu analiso, são os indicadores de rentabilidade, né? Estou anotando tudo aqui para recapitular no final. ROI, lucro líquido sobre patrimônio líquido. Quanto que os acionistas lucram em relação ao que eles investiram lá? É isso que a gente olha, né? ROI. E tem gente que olha o ROIC também, que é outra métrica boa. A nona coisa que eu olho aqui é crescimento, que tem aqui. Crescimento dos lucros nos últimos 5 anos. Foi 4%. Crescimento da receita, menos 7%. Opa, foi uma empresa que não cresceu tanto. Gostaria de saber o porquê e o que ela vai fazer de diferente daqui para frente. Um cuidado que você tem que tomar é que muitas vezes o crescimento do lucro acontece porque você está pegando está pegando o lucro de 2020 e dividido sobre o lucro, sei lá, de 2015. Né, e vendo quanto que está crescendo de 5 em 5 anos. Qual que é o problema disso? Pode ser que em alguma das pontas o lucro tenha sido muito para cima ou muito para baixo por efeitos não recorrentes. Então tem que tomar este cuidado. Mas crescimento de receita e lucro é uma coisa que eu olho, né? Crescimento é uma das coisas que mais cria valor para as empresas, ser feito com rentabilidade. Evolução dos dividendos é uma coisa que eu olho também, né? Vamos botar aqui o máximo. E eu gosto de ver aqui agrupado por ano. Isso aqui está a ver dentro de dividendos lá, né? A gente vê que a empresa desde 2012 não tem crescido dividendos. É algo que deveria ser estudado. O que acontece desde 2012 que a empresa não consegue crescer dividendos? Tem que ir atrás das respostas, né? Essa aqui é uma ferramenta que eu uso que não é a minha tomada de decisão, mas que me ajuda muito a saber a fazer as perguntas corretas. Né? O que aconteceu com o lucro do ano passado e por que não tem crescido ao longo do tempo? E daí vamos investigar, vamos conversar com o lojista, vamos conversar com a empresa, vamos conversar com o concorrente. Já é um bom roadmap de por onde começar a sua análise, né? Então, o crescimento ali que eu falei. Isso aqui é legal também de ver, né? Eu não vou botar na lista dos 10, mas é uma coisa bacana de ver, que é o payout, que eu boto aqui junto da questão dos dividendos que eu falei logo no primeiro item, né? Você vê que a empresa sempre pagou menos do que lucrou. Isso é bom, né? O payout abaixo de 100% significa que a empresa está investindo, ou pelo menos tem capacidade de investir. Bom, para finalizar aqui, a 10ª coisa que eu olho são os gráficos de histórico da empresa. Olha só, exatamente aquilo que eu suspeitava. Ó, a empresa não cresce desde 2012, 2013, a receita tem sido a mesma e o lucro também. Né? A gente pode até segregar aqui e ver que o lucro tem se mantido estável, apesar dessa alta aqui no passado. É isso que eu queria entender. Da onde que veio essa alta? Porque a receita até caiu ano passado, tá? Tem alguma coisa estranha aqui. Não estou dizendo que tem nada de errado propriamente dito, mas é algo que tem que ser entendido. Por que a receita caiu e o lucro subiu? Isso não é comum, tá? Essa é a 10ª coisa que eu olho, o gráfico de histórico
de resultados. Aqui a gente já matou o caso de Hering aqui. É uma empresa que tem tido dificuldade de crescer. Por quê? E se ela voltar a crescer, opa, isso aí pode ser que gere uma valorização expressiva na sua ação, né? Porque ela tem hoje múltiplos inferiores a outras empresas do segmento, como Lojas Renner. Então, eu vou recapitular aqui as 10 coisas que eu analiso numa ação. Primeiro, o dividendo. Segundo, eu dou uma olhadinha no gráfico lá, porque eu não gosto de comprar ação na máxima, mas isso é uma coisa minha, não é algo que eu até incentivo, é mais uma questão minha do que qualquer outra coisa. Terceiro, a liquidez. Quanto que negocia por dia? Eu evito papéis extremamente ilíquidos. Bom, quarta coisa, a relação preço-lucro. Quinta coisa, a relação Enterprise Value EBITDA, o EV/EBITDA, que é um dos indicadores mais conhecidos. A sexta coisa que eu analiso, dívida, endividamento. Busco empresas que tenham endividamento saudável. Sétimo, rentabilidade. Quanto que a empresa consegue de rentabilizar o patrimônio e os ativos dela. Oitavo, eficiência, as margens, tá? Analisar as margens é muito importante. 9, crescimento. Eu gosto de ver o crescimento de resultado. E 10, eu gosto de ver visualmente o gráfico de histórico de resultados. Essas são 10 coisas que eu analiso. Tem outras coisas ali que é interessante também analisar. Inclusive, tem novidade aqui, o Stefânio e o Alex do Status Invest, eles estão sempre trazendo novidades, e tem uma novidade que é a remuneração de diretoria. Eu não estou achando aqui agora. Olha aqui, tem programa de recompra. Eles mostraram a remuneração de diretoria. Tem aqui algum canto. Eles botaram. Eu não estou achando agora, mas tem lá. Então tem muita informação aqui no Status Invest, tá bom? Queria aqui agradecer as 300 pessoas que estão na live. Espero que eu tenha explicado didaticamente o que eu analiso numa ação. Obviamente que não é só isso, mas isso aqui já é um ótimo começo. Eu diria que é quase que, sei lá, 70% do trabalho já está feito. Só de olhar isso daqui e depois fazer as perguntas certas e buscar as respostas corretas para essas perguntas, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa live, do jeito que a gente faz aqui, de maneira bem informal, ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né? E usem aí o Status Invest, recomendo a ferramenta aí, que a gente é sócio, mas eu não falo bem só porque é sócio, não. Eu falo porque é empresa de tecnologia mesmo, porque a máquina que o pessoal está construindo lá é uma coisa que nos enche de orgulho aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua querida presença, se inscreva no canal e a gente se vê nos próximos vídeos.